Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato, e hoje eu vou falar do meu segundo filme mais aguardado desse ano, Matrix Resurrections. Antes da gente começar, eu já vou avisar que esse vai ser um vídeo sem spoilers. Se você quiser ver um debate com spoilers, debatendo cada pedacinho ali do filme, cada cena, cada easter egg, referência, vai sair uma live semana que vem aqui no canal. Dreams that weren't just dreams. A única unanimidade na carreira das irmãs Lana e Lily Wachowski continua sendo Matrix de 1999. Essa foi uma obra que revolucionou não apenas a ficção científica, mas o cinema. Show me. Ele apresentou aquele incrivelmente popular conceito do bullet time, que já foi referenciado e parodiado à exaustão, além de se aproveitar de uma narrativa transmídia que se estendeu por videogames, quadrinhos e uma antologia animada. O filme foi um fenômeno tão grande que fez com que as Wachowski se transformassem na dupla mais poderosa de Hollywood. Mas o curioso dessa história é que a unanimidade delas termina aí, porque depois do primeiro Matrix, a maioria dos filmes delas, eu acho que todos, foram considerados ali pela crítica e pelo público divisivos. Isso porque as irmãs decidiram seguir um caminho bem diferente do que elas estabeleceram no primeiro Matrix, e aí a gente teve algumas obras que foram incompreendidas, como a obra-prima Speed Racer, que, pelo amor de Deus, esse filme é maravilhoso. Eu acho que as pessoas até hoje não estão prontas pra ele. E também teve as próprias continuações do Matrix, que têm seus méritos, são muito boas, e criou-se uma ideia aí de que esses filmes não são bons. Embora eu faça parte do grupo que considera as Wachowski diretoras excelentes e mais do que competentes, elas conseguem executar uma narrativa que às vezes tem elementos complexos, como acontece com Matrix, mas de uma forma bem dinâmica, colocando ação, romance, bastante drama. Tudo bem que aquela cena do arquiteto em Matrix Reloaded é visualmente entediante, mas vamos relevar. Ainda assim, a gente não pode negar que há inconsistências na filmografia delas, como por exemplo o Destino de Júpiter, que facilmente é o filme mais fraco delas, e eu tenho que admitir que até esse filme, ele é bem intencionado, ele traz uns conceitos legais, todo o debate da burocracia espacial é muito legal, mas a execução é uma bagunça. Contudo, eu acho que as Wachowski se reinventaram com o ambicioso filme Cloud Atlas, que aqui no Brasil recebeu a péssima tradução de A Viagem e eu me recuso a usá-la. Esse filme adaptou o livro homônimo do David Mitchell para uma jornada de escala bem mais épica, que também pode ter os seus problemas, mas foi o começo de uma nova fase para as duas. E eu considero que o que elas começaram a fazer em Cloud Atlas tá ligado diretamente com Matrix Resurrections, que foi uma aposta bem arriscada delas em tentar retornar para esse filme. Levando em consideração esse contexto atual de reboot, remake, revival, spin-off, crossover, eu fiquei um pouco preocupado mesmo com esse novo Matrix em algumas partes, porque, primeiro, a Lily e a Lana Wachowski, elas acabaram se dividindo nesse filme, a Lily decidiu não retornar, mas a Lana decidiu seguir com o projeto porque ela, de acordo com ela, né, depois da morte dos pais, ela quis retornar para esse universo, ela quis escrever uma nova história pro Neo e pra Trinity. Ainda que eu confie na Lana Wachowski, eu fiquei um pouco preocupado com ela querer voltar pro Matrix, principalmente considerando a aversão que as duas irmãs têm a remakes de Hollywood, essa coisa que Hollywood faz de ficar se apoiando em reciclar filme com o público já estabelecido para poder ganhar um dinheiro fácil. Mas eu posso dizer que, de um lado, eu achei que Matrix Resurrections é genial, e de outro, eu achei que Matrix Resurrections poderia ter sido um pouco melhor amarrado. Vou explicar isso. De forma bem resumida e sem entregar muito detalhe da trama, Matrix Resurrections apresenta o cotidiano de Thomas Anderson, um homem que conseguiu o sucesso e a adoração do público, mas não consegue mais se conectar com as pessoas e o mundo que acreditou conhecer a vida inteira. Ao questionar a sua realidade, o Sr. Anderson também precisa confrontar a sua própria identidade e seguir o coelho branco para uma nova, porém familiar, jornada. Como eu mencionei antes, essa não seria uma obra da Lana Wachowski se não fosse definido por todo mundo como divisiva. E eu concordo que tem muita mudança nesse Matrix, considerando a trilogia original, que vai transformar esse filme num daqueles ame ou odeie, então vai ter muito fã conservador bem irritado com esse filme. Mas eu sou do tipo de pessoa que aprecia muito mais uma história original e arriscada do que simplesmente mastigar a mesma coisa que eu já assisti anteriormente. E essa parece ser exatamente a proposta da Lana, que por um lado ela tenta equilibrar uma narrativa capaz de continuar ou talvez até concluir a jornada do Neo e da Trinity, mas ao mesmo tempo ela quer fazer um comentário sobre o estado da franquia e a indústria cinematográfica de forma geral. Isso meio que obriga ela a se utilizar de uma pesada metalinguagem, fazendo desse Matrix menos uma exploração dos conceitos anteriores que estavam mais ligados ali ao William Gibson, que explorava essa ambientação cyberpunk,
e a relação entre o ser humano e a máquina, e também o próprio Jean Baudrillard, que inspirou as irmãs no primeiro filme por causa do texto dele em Simulacros e Simulação, mas eu sinto que esse filme aqui é mais uma leitura do próprio conceito de ficção e narrativa, que segue muito mais a linha do Philip K. Dick. Esse é um autor que quem segue o canal sabe que eu adoro ele, então se você já leu livros como Homem do Castelo Alto ou Ubik, você sabe basicamente o que a Lana Wachowski quer dizer aqui no Matrix. E rapidinho aqui tem uma cena do Thomas Anderson no banheiro, né, o personagem do Keanu Reeves, o Neo, que ele tá no banheiro lá, sentado no vaso, lendo uma mensagem na porta do banheiro, e me lembrou muito uma cena do Ubik, então parece que a Lana realmente gosta muito do Philip K. Dick. Aqui a Lana divide o roteiro com o Alexander Hammond e o David Mitchell, que é o escritor do Cloud Atlas. Os três já trabalharam juntos também em Sense8, e eu acho que essas duas obras, como mencionei anteriormente, elas ecoam bastante no Matrix Resurrections. Principalmente porque esse roteiro tem uma análise bem mais crítica e é o tipo de ficção científica que foca muito mais no elemento humano do que em conceitos mirabolantes, como foi a trilogia original. Isso fica bem evidente na forma que o roteiro tenta resolver a maioria dos conflitos através de momentos mais emocionais, apelando até para alívio cômico, uma coisa que pode incomodar quem está acostumado à abordagem da trilogia original, que era uma trama muito mais guiada por vários diálogos memoráveis, mas também muita ação. E realmente tem muita mudança da trilogia original pro Resurrections, inclusive no visual. Que no filme original tinha a fotografia do Bill Pope, que era bem marcante e ela era bem expressiva. A maioria das pessoas só diz que ela tinha um filtro verde, né? Fazer o quê? E aqui a direção de arte meio que muda para um mundo mais colorido e vibrante, o que funciona dentro da narrativa com essa nova versão da Matrix, e eles até fazem um bom trabalho tentando reprisar a identidade do Bill Pope da trilogia original, principalmente ali nas sequências que envolvem cenários reprisados de longas anteriores. Sem contar a decisão da Lana de filmar esse longa no formato digital, que é o contrário da trilogia original, que foi feita em filme. Então isso dá aquele visual muito mais limpo, não tem aquele granulado, o que ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo pra mim tira um pouco do charme, porque eu gosto muito mais quando é feito em filme, mas eu entendo a proposta porque casou bem com a ideia do filme. Uma outra coisa que eu imaginei que não fosse gostar foi a mudança dos compositores da música original. No original quem faz é o Don Davis, mas aqui nesse filme foi feito por dois caras que eu acho muito difícil falar o nome, então eu vou ler: o Tom Tykwer e o Johnny Klimek. É difícil. Mas até que a troca teve um efeito positivo, com um som que abraça uma harmonia mais minimalista, e isso fortalece os segmentos mais íntimos entre os personagens e surpreende quando precisa dar peso para momentos mais épicos de batalha barulhenta. E essas sequências de ação podem não ser tão extravagantes e criativas quanto as do filme original, mas funcionam bem ali com a parte dramática do filme. Indo agora para as atuações, eu acho que o Keanu Reeves ainda tá naquele modo John Wick de atuação, mas ele volta a ser o Neo que a gente conhece sempre que ele interage com a Carrie-Anne Moss, e os dois exibem a mesma química que sempre tiveram em tela. O filme até chega a comprometer um pouco parte da adrenalina das sequências de ação para focar no romance dos personagens principais. E o engraçado é que ele entrega a sua grande catarse emocional através de nostalgia, o que cria uma certa contradição na proposta da Lana, que está interessada em comentar a forma como as produções atuais apelam para o fanservice. E é estranho porque o Resurrections meio que tenta também apelar pro fanservice, porque eles trocam os atores, mas são os mesmos personagens, então meio que dá no mesmo. Isso foi uma coisa que me confundiu um pouco, mas eu acho que a proposta da crítica da Lana é muito mais forte do que isso. Além do Keanu e da Carrie, a gente tem um retorno de algumas pessoas do elenco original, como a Jada Pinkett Smith, que reprisa o seu papel de Niobe. Mas tem personagem que faltou aqui e criou um grande vácuo na dinâmica do elenco, que é o que acontece com o icônico Morpheus do Lawrence Fishburne. Eu entendo que tecnicamente ele morre após os filmes durante um dos jogos de Matrix, que são canônicos, então eles têm uma desculpa para a ausência dele, mas isso ainda deixa um espaço que a Lana tentou preencher com um outro ator que eu acho excelente, e ele conseguiu trazer a sua própria interpretação do Morpheus mais descontraído, ainda que não tenha a força necessária para causar o impacto que o próprio filme acha que causou. De todas as novas adições do elenco, eu acho que a que mais soou perdida foi a do Jonathan Groff, que faz um papel que não é fácil, numa trama que também não é fácil, então eles tentam incluir ele ali. Eu não posso dizer qual é o personagem dele, mas vendo os trailers dá um pouco da ideia. Eles tentam trazer esse personagem de volta, e dentro da proposta do Matrix, aquela coisa de tentar fazer ligações com conceitos de tecnologia, funciona, mas dentro da trama ele fica meio perdido, o propósito dele é meio óbvio. Não funcionou muito bem pra mim, mas
eu acho que o Jonathan Groff é um ótimo ator. No elenco tem duas grandes surpresas, a primeira delas sendo a personagem Bugs da Jessica Henwick. Essa é uma atriz que consegue ser a melhor parte de toda a produção que ela tá envolvida. E aqui ela rouba a cena porque a personagem dela é bem divertida e não deixa de apresentar um peso dramático importante para a trama principal. Uma outra pessoa que eu não imaginei que ia estar elogiando aqui é o Neil Patrick Harris, que tá num papel bem misterioso, eu não posso falar sobre ele, mas ele casou muito bem com a proposta do filme, ele evoluiu a trama, ele tá bem natural no papel e ele acaba sendo meio que o personagem de destaque. No fim, Matrix Resurrections é um filme que continua a jornada de Neo e Trinity, mas também questiona sua própria existência. Embora ele tente algo arriscado com esse exercício de metalinguagem, o filme nem sempre acerta na proposta de convergir a sua trama de ficção com comentários sobre a indústria cinematográfica e Matrix como franquia de forma orgânica. E assim fica evidente quando o filme tenta ser uma continuação da trilogia anterior ou uma crítica da falta de criatividade em Hollywood. Se esses dois extremos fossem melhor amarrados, teríamos algo tão poderoso quanto o filme original. O que pode não ser o caso de Resurrections, mas há uma beleza na mera tentativa da diretora que eu não consigo deixar de apreciar. Em um sistema de filmes enlatados e salas de cinema invadidas pelo blockbuster do mesmo estúdio, a Lana Wachowski nos mostrou a porta e a nossa decisão agora é apenas atravessá-la. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. E é isso, essa foi a minha crítica de Matrix Resurrections. Se você quiser ver a crítica com spoilers, ela vai sair na próxima semana no formato de live. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre o filme. Com certeza ele é bem divisível, então eu espero que metade dos comentários seja gente odiando e metade gente amando. Mas é aquilo. Vamos confiar na Lana Wachowski e tomara que a gente tenha bem mais Matrix, ao invés de outros filmes que eu não quero mencionar. Até a próxima, tchau!